Seja bem-vindo a mais um programa Mente Aberta. Quero deixar aí os nossos contatos, Facebook Charles Campos, o nosso e-mail que é menteaberta@redesuper.com.br e um Instagram, aquelas pessoas que gostam de seguir o que acontece no dia a dia, Charles Campos. Pode interagir, tem sido muito bem-vinda a sua sugestão de temas, de livros, tenho lido muitos artigos. Um abraço para o Benito, que sempre envia muitos e-mails para a gente. E para você no Facebook, que a gente tem se falado, tem sido um prazer. Que Deus abençoe poderosamente, ricamente a sua vida. Azaf Borba, muito prazer ter você Charles, aqui. Que alegria, mais uma vez honra. no Mente Aberta. É verdade. Glória ao Senhor Jesus. É uma honra. Sempre bom, estando em Belo Horizonte. Vocês me captam, né, para todos os programas. É uma você alegria. É nosso, né? Isso mesmo, e me considero assim. Podemos dizer assim. Glória a Deus. Sou colunista do Lagoinha.com. Tenho escrito já há 2 anos. E é uma honra para mim participar de todo esse projeto, junto com vocês, irmão Márcio, um amigo de muito tempo. Tem nos acompanhado pelo mundo afora, em vários congressos nesses últimos 3 anos. Vocês se encontram muito, né? O pastor Márcio sempre conta a história. Muito mesmo, estamos juntos. Né? Pastor Márcio, irmã Renata, fui com a Ana gravar o Tetelestai em Jerusalém. Foi maravilhoso. Então, essa história é uma longa história. Glória a Deus, é uma honra estar aqui. A sua história também, apesar dela ser uma história que podemos dizer assim, não é longa, né? Porque você é jovem, mas é uma longa história e de desdobramentos que tem alcançado assim, centenas de milhares de pessoas no mundo. Glória a Deus. A gente pode dizer pela história que você é uma pessoa que influenciou muito a música cristã no Brasil, né, Azaf? Glória a Deus. Sim, a gente, o que eu estava falando há pouco para o Alex do Balaio, né? Eu tenho procurado ser fiel ao que Deus tem me dado a cada dia. Ontem à noite eu contava lá na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, onde eu fui ministrar com o pastor Sóstenes, que em fevereiro de 1975, eu fiz parte de um grupo de 40 jovens, recém-convertidos, todo mundo incendiado, num ônibus sem ar-condicionado, sem nenhum tipo de conforto, aqueles vidros tudo aberto, que saiu de Porto Alegre e parou. A primeira parada foi Belo Horizonte. Direto? Direto, para ministrar. Uau. Aqueles jovens desciam e ministravam nas igrejas metodistas. Naquela época eu era da igreja metodista, recém-convertido e começando o meu ministério, fevereiro de 75. Então, sempre o que Deus me deu para fazer, desde o início, dos primeiros passos, eu fui sendo fiel e fazendo de todo o coração. E por isso, 40 anos depois, eu pude estar no mesmo lugar e vendo algumas pessoas que estavam ali e vieram ali. Mas olha, eu estava naquela reunião e eu pude cantar a mesma canção. Santo Espírito enche a minha vida e me alegrar com aqueles irmãos. Né? E desde aquela época, desde menino, sempre fazer tudo com fidelidade ao Senhor e de todo o coração. Que coisa linda. Olha, eu converti em 96 e sou novo convertido, de uma nova safra, como diz a minha sogra, né? Mas eu lembro quando eu converti, alguns cânticos marcaram tanto a minha história. A gente fazia algumas viagens também de evangelismo com a companhia ID aqui da Lagoinha. E eu lembro que um violão sempre lá no fundo do ônibus tocando algumas canções, e muitas canções suas, do Ademar de Campos, do Koinonia, do Grupo Logos. Lindo, e eu lendo um pouco da sua história, você deu assim um certo avanço, né? Do Koinonia, Ademar de Campos. Todos esses irmãos, em alguma época das nossas vidas, nós nos encontramos. E no início do ministério de gravação, o Ademar tem o mesmo tempo de ministério que eu. A gente ministra desde 1975 juntos, pelo Brasil afora. Mas nós só nos encontramos no início da década de 80, quando eu já gravava discos, ele ainda não. E eu o incentivei, quando eu ouvi as suas músicas em São Paulo, numa vez que eu fui lançar um disco meu, Vigia, eu ouvi aquelas músicas maravilhosas. A vitória é daquele que contempla. E as músicas do Ademar, antes eu te conhecia, te ouvi. Mas eu me apaixonei por aquelas músicas. O nome de Jesus é poderoso. Não, isso muito depois, né? Mas essas aí, quando eu ouvi, eu conheci ali e disse, deixa eu gravar essas músicas. Eu gravei essas 2 músicas antes dele. Antes dele. E eu gravei, eu me apaixonei pelo Ademar, pela pessoa, e o ajudei, o incentivei. Depois encontrei o Koinonia mais tarde, e nós ajudamos o pastor Bené Gomes, Alda Célia, toda aquela turma do Bené Koinonia. Gomes nós conhecemos aqui e na muitos outros irmãos, nós fomos colaborando nessa estrada
para também se tornarem adoradores do Que Pai. lindo, é uma história maravilhosa. Eu sempre gostei muito, muito assim do seu ministério. Eu tenho um cunhado que anda muito com Sóstenes, que é o Marco Aurélio, a gente chama de Lelo. Olha, o Lelo. Lelo. Meu grande amigo. Me hospedei na casa dele em Brasília há poucos meses atrás. É mesmo? É, querido então, amigo. Assim, é uma paixão que a gente tem, gosto muito do Sóstenes. E é uma forma muito simples de ver o Evangelho e de aplicar o Evangelho à prática da vida. Ou seja, essa simplicidade marca muito a história de vocês três, vamos Glória dizer a assim, Deus. e mostra que é possível servir a Jesus sem complicar a vida. Não, pelo contrário. Quanto mais de Jesus, mais descomplicada a nossa vida fica. Quanto mais você se aproxima de Deus, do reino de Deus, quanto mais você traz as verdades do Evangelho para dentro da sua vida, da sua casa, do seu casamento, tudo vai desembaraçando, Charles. Tudo vai ficando simples, a vida se torna bonita, os dias se tornam bonitos quando eles são cheios de Jesus. Os apegos vão sendo deixados de lado. Sem dúvida alguma. E a vida vai ficando livre, Exatamente. o coração livre. As coisas perecíveis se tornam perecíveis e as coisas eternas se tornam eternas dentro do nosso coração. Aleluia! Glória a Ó, Deus. Zaf, eu estou vendo aqui, são lançamentos, né? São lançamentos quase que simultâneos. Esses livros que têm a mesma capa, graças a Deus... É o mesmo título, né? É o mesmo título. Adoração, quando a fé se torna amor. Esses livros, esse que está na frente está em português, Adoração. Esse aqui. Depois o que está atrás, logo em seguida, está em árabe, minha gente. Olha aqui, ó. Esse. É um dos poucos, quase únicos livros árabes de um pastor brasileiro, traduzido para a língua árabe. E foi traduzido do inglês, que é o que está atrás. Esse aqui é Isso o inglês. mesmo. Porque os irmãos, não tinha ninguém que traduzisse do português, mas a nossa visão, porque há 18 anos estamos ministrando no Oriente Médio. E é interessante esse aqui, que ao contrário. A literatura árabe é ao contrário. Aqui parece a última capa, contrário. mas não é. Tudo Ele em árabe. começa ao contrário. A visão de adoração que você começou esse programa, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, é o chamado e é o tema desse livro. Adoração em espírito e em verdade. Que coisa linda. E Deus nos deu a oportunidade de escrever esse livro com as primícias de um curso de jornalismo que eu fiz e me formei há 3 anos atrás. E, graças a Deus, eu pude escrever com a ajuda de alguns irmãos. O Atilano Murados, aqui da Rede Super, foi quem corrigiu esse livro, pegou os primeiros originais e me ajudou a formatar esse livro. E, graças a Deus, a gente pôde transformar este livro num best-seller, né, aqui no nosso Brasil, através da Rádio Transmundial. Sim. E depois Deus foi abrindo as portas para o Whitaker House, que é uma casa de publicação americana, publicá-lo em inglês. E do inglês, as portas se abriram para nós lançarmos no Oriente Médio, em novembro de 2014, na Jordânia, dezembro no Líbano e agora, o mês que vem, será lançado no Egito. É inédito isso. Inédito, porque poucas pessoas, até de outros países, fazem esse tipo de investimento de divulgar toda uma literatura, mas principalmente uma visão. Nós já fizemos 14 congressos de adoração no meio árabe. Em países árabes com árabes, nada com igreja brasileira. Até apareceram brasileiros, mas com foco no mundo árabe, nas igrejas árabes. Já gravamos mais de 8 CDs em árabe. Uau! E produzimos 24 clipes de música, de produção. Os árabes são sedentos pelas coisas de Deus. E quando eu comecei com um pequeno, singelo projeto, mas isso se ampliou de tal forma que eu não consigo largar aquela gente lá. Você sabe que nós temos audiência pelo lagoinha.com e também pela Rede Super agora mesmo. Tem muitas nações e não é uma pessoa de cada país, são centenas de pessoas que nos assistem pela Rede Super e escutam a Rádio Super também pelo aplicativo Lagoinha, pela internet, no mundo árabe. Glória a Deus por isso. Na chamada janela ali 1040 no Oriente Médio. Maravilha, louvado seja Deus. É maravilhoso. E você tem histórias maravilhosas do mundo árabe. Tem histórias do passado, do presente e vou ter no futuro também. Olha, uma das que me marcou muito é um fato que você conta, é que queimaram as Bíblias numa fronteira, isso me foi contado por pessoas fidedignas, né? Que as Bíblias foram confiscadas na entrada de um dos países árabes, a gente não pode dizer qual, e aqueles guardas pegaram e rasgaram as Bíblias e colocaram numa grande fogueira. E alguns anos depois, alguém soube que uma vila perto
daquela fronteira foi toda evangelizada, ninguém sabia como, e alguns missionários começaram a procurar e fazer a pesquisa e foram nessa vila. E os líderes, né, aqueles irmãos já crentes, falaram, olha, a palavra de Deus chegou aqui há muitos anos atrás, trazida pelo vento. Algumas folhas, quando veio... Pegava fogo, o vento soprou e foram levando aquelas folhas pelo deserto e aquele monte de folhas foi entrando na vila, todo mundo pegando as folhas e lendo aquilo e a palavra de Deus foi entrando no meio daquelas pessoas através de folhas queimadas da palavra de Deus. As que não foram queimadas, Deus pegou algumas delas e levou pelo mundo árabe afora. Que coisa maravilhosa, só Deus para fazer isso. Só Deus mesmo para fazer isso. Mas você me disse que tinha uma nova. Ah, não, tem uma, porque se confirmou ontem, então eu vou contar essa história hoje pela primeira vez. Exclusivo. Olha aqui, ó. Em novembro, quando eu estava no lançamento desse livro na Jordânia, no último dia, eu sabendo do grande número de refugiados cristãos que estavam na Jordânia, eu pedi para um dos líderes lá me levar nesse campo de refugiados. E ele me levou, eu fui lá e fui recebido por um irmão caldeu, de uma vila caldeia no norte do Iraque, que o ISIS foi lá, os expulsou, roubou o carro, roubou a casa. Ele saiu com 2 meninas, e com a esposa e com os passaportes, só. E esse homem acabou na Jordânia 30 dias depois, de caminhada pelo deserto, de 23 dias num campo de refugiados, depois mais 7 dias mendigando nas ruas da Jordânia, foi acolhido nesse campo de irmãos que eu fui visitar. E esse homem começou a contar a história, eu escrevi, redigi essa história, coloquei no meu Facebook, e os irmãos do Facebook, milhares de pessoas, começaram a perguntar como nós podemos ajudar. Daí eu decidi, tá bom, vamos levantar um dinheiro, eu estou voltando para o Oriente Médio em dezembro, porque eu ia para o Líbano, vamos levantar, todo mundo topou, levantamos uma oferta para levar para aquela família. Mas nesse inteirinho, enquanto levanta a oferta, eu conheci um projeto chamado Anajuris, um projeto de juristas cristãos brasileiro. Eu fui ministrar na abertura do Congresso dos Índios, no interior do Mato Grosso, na aldeia Miranda, e esse irmão estava lá porque ele representa os direitos civis dos índios. E conversando, vai, esse irmão diz, olha, agora nós estamos ajudando alguns refugiados pelo mundo afora, que Deus abriu uma porta no Itamaraty, assim. Na mesma hora eu disse, a família. Eu disse, olha, eu tenho uma família que eu conheci a semana passada, e assim. Ele disse, vão ajudar essa família? Vamos. Irmãos, aquela oferta se transformou no dinheiro das passagens. A Anajuris entrou no Itamaraty. Mesmo com a troca de governo, em 30 dias nós conseguimos os 4 vistos para trazer a família como refugiados, com emprego, com estudo para as meninas, para o Brasil, para serem discipulados por nós. Daí eu comecei a ver, quando me chegou a documentação, o passaporte, a irmã nasceu numa cidadezinha chamada Nínive, que é a Nínive da Bíblia. A Nínive da Bíblia mesmo. A Nínive da Bíblia. Então nós estamos trazendo uma pessoa de uma vila, de uma cidade que é toda cristã, chamada Nínive. Você foi o Jonas. E um cara chamado Jonas foi quem foi lá evangelizar e levar a palavra de Deus alguns milênios atrás. E agora nós estamos recebendo a irmã que vem de Nínive, sua família e seus filhos, para serem cuidados por nós como igreja no Brasil, de uma pequena semente que Deus coloca. De Deus é então incrível. Você se torna disponível a Deus e Deus vai fazendo a obra na sua vida e através da sua vida. Que história maravilhosa. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso o que Ele faz. Podem olhar lá no blog do Asaf, pode procurar essa história que está inteirinha lá. E hoje eles estão aqui. Não, agora estão vindo para cá, nesses próximos dias. Ontem receberam o visto na Jordânia. Uau! Ontem, no dia de ontem, louvado seja Deus. O que Deus faz é maravilhoso. Aleluia. Bom, tem um novo CD também sendo lançado, né? Este aqui ainda não é o novo. Esse aqui Profetiza é o novo. O Profetiza é o novo. Profetiza. Esse aqui é o Centro de Todas as Coisas, que é o último CD que eu fiz. Também pela gravadora Som Livre. São quantos trabalhos? São 68? 75. 75. 75 discos em 40 anos de ministério. Uau!
Teve ano que eu gravei muito disco, irmão. Teve. E ainda, o ano passado, por exemplo... Dá quase a média de 2 por ano. É, quase a média de 2 por ano. Tem ano que eu fiz 4, né? 4 CDs 4 em um CDs. ano. Todas as canções? Todas as canções minhas, para coisas diferentes. Teve um ano que eu fiz uma para família, Alegria de Ser Pai, um Life Kids para criança, fiz o meu disco de louvor e adoração e um para Adonep. Então, fazia 4 o da Adonep eu tenho. Todos da Adonep. Adonep 8 é discos maravilhoso. para Adonep. Eu fiz junto com o pastor Sóstenes Mendes. É, da Adonep. Eu tenho um da Adonep, eu sei que ele é maravilhoso. Então, a gente tem muita coisa gravada, lançada, mais de 700 músicas. 700 então, músicas. meu disco novo chama-se Profetiza. Vai sair... Eu sempre ouvi falar março. assim, às vezes eu vejo a Ana falando, o André, que o adorador ele tem uma canção que toca o coração dele. Sempre tem uma que, sempre. quando ele ministra, ele não é só uma canção, ela tem uma história, ela tem um misto de emoção com uma herança que vem, uma tradição e uma história que tem por trás daquilo. Qual é essa canção sua, Exaf? Bem, eu tenho... Você deve ter mais várias, de uma, né? né? Porque entre 700... Mas tem uma canção que ela, para mim, ela é absolutamente marcante. Porque ela, primeiro, pela letra. A letra dessa música, ela é absolutamente sui generis. E é uma canção que eu a canto em tudo quanto é canto do mundo. Por onde eu vou, nas mais de 50 nações onde Deus já me deu a oportunidade de visitar, é um canto que eu sempre ministro, porque só tem uma palavra, que é o nome de Jesus. Então, essa é a música mais emblemática que Deus me deu, que diz assim: Jesus, 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 Esta é a minha canção mais bonita, porque eu posso cantá-la em árabe. Posso cantá-la em russo. Jesus. Posso cantá-la em francês. Jesus. Em espanhol. Jesus. Posso cantá-la em inglês. Jesus. E por toda a tribo, língua, povo e nação. Na Finlândia, Jesus. E assim por diante, Jesus Cristo no Japão e assim por diante. Tenho cantado esse cântico pelo mundo afora, com muita bênção. Você sabe que essa canção para mim é muito... Logo quando eu converti, nós tivemos um acampamento. Mesmo, é dessa época. E cantamos essa canção em uma noite, e me veio agora à noite ali. E foi uma noite gloriosa, o pastor Jonas ministrava, que está lá hoje na Igreja Batista do Povo. E que impacto, assim, que presença gloriosa de Deus. Glória a Deus. E não tinha nenhum cantor, hoje é muito comum os acampamentos, né, trazem pessoas de fora, palestrantes. Naquela época era a própria banda da igreja, o grupo de louvor da igreja, e o pastor Jonas ministrando, e o grupo, de repente, parou e começaram só a ministrar essa canção. O nome de Jesus. É. Não tem erro. Você nunca erra na poesia. A glória você não erra na veio sobre doutrina. aquele lugar. Glória ao Senhor Jesus. E foi uma noite de transformação. Amém, glória. E esse cântico Deus tem usado muito. Um dia eu estava... Ou seja, o nome de Jesus é suficiente. Suficiente. Um dia eu estava num congresso e vejo uma chamada do Egito. E era um amigo meu ligando do Egito. E ele põe, eu ouço aquela voz de mulher. Daí ele disse, é a sua amiga Ana Paula cantando a sua canção aqui no Egito. Era Ana Paula Valadão ministrando o congresso do Egito, a minha canção Jesus, e o meu amigo ligou no telefone. É, que coisa linda. Ai, Azaf. Glória ao Senhor. Azaf, seguir a Jesus é muito precioso. A gente que faz televisão, a Rede Super existe assim, com essa missão, né? De mostrar de uma forma
criativa. A Rede Super está ligada, é claro, à Igreja Batista Lagoinha, mas a Rede Super não é Lagoinha, a Rede Super é Reino de Deus. É Reino de Deus, né? É a TV do Glória a Reino. De levar... Por isso que eu gosto de estar aqui, porque eu sei que a gente está alcançando um grupo maravilhoso de gente, de pessoas por esse mundo afora. E é isso que a gente tem que fazer. Não, e servir... Só falar de Jesus. Só falar de Jesus, do amor de Jesus, né, da transformação, das perspectivas, dos milagres de Jesus. Né? Quantos milagres Jesus continua fazendo na vida de tantas pessoas. É verdade. Na minha própria vida, vida da minha família, Rosana e eu. Né? A gente vive para contar esses milagres. A maneira que Deus fez, Deus me salvou. Eu era um drogado, um adolescente que cresci nas drogas. Com 15 anos, fui alcançado dentro de uma igreja metodista por um pastor metodista. E esse homem se tornou meu pastor, meu tutor, meu grande amigo. E até hoje, pastorei a minha vida, 42 anos junto com esse pastor, na mesma igreja, comunidade de Porto Alegre, que se tornou depois. Né? E o milagre daquela transformação simples, e nem ele, nem eu imaginávamos o que Deus ia fazer com a minha vida, como Deus ia levar, que eu ia cantar. Eu tinha um violãozinho, né? E tocava e mostrava as músicas. Nunca pensei que música se tornaria em disco, em gravação, mas Deus ia me dando cânticos, eu ia simplesmente cantando os primeiros cânticos, né, que Deus me dava, pequenos trechinhos, eu lia a Bíblia, começava a cantar os salmos. Um dia apareceu um americano, 1978, disse, olha, Deus me disse que esses cânticos têm que ser gravados. Me deu uma passagem e me levou para os Estados Unidos, eu quase ali adolescente, na igreja local em Porto Alegre, o americano me levou para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco. E assim eu comecei. Sem você planejar, sem nada, sem você planejamento, pedir, sem nada, uma visão sobrenatural era uma confirmação de Deus. do chamado de Deus. Eu fui no consulado com a passagem só de ida. Né? E o cônsul, mas o senhor tem só a passagem de ida? Eu disse, pois é. E o missionário mandou uma carta à mão para o cônsul, dizendo, não, nós vamos gravar um disco para abençoar a igreja brasileira. Com esse moço e eu ali, ainda saindo da vida hippie. E é sempre uma dificuldade, né? Um cara com cabeludão, chegar no consulado, pegar... Mas tudo isso é cercado de milagres, de coisas sobrenaturais de Deus, que os milagres, para mim, sempre fazem parte da aprovação de Deus. Uau! É uma vida com Deus, ela é permeada por milagres. Por milagres. E Deus tem um milagre na vida de cada pessoa. Amém. Que está nos ouvindo hoje. Esse programa, né, tem esse nome, Mente Aberta. Mas quem abre a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E esse programa passa rápido, né? Nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito, viu, Azaf? Parece que tem 2 minutos que a gente está conversando. Quando falamos das coisas de Deus, é assim. Eu quero me despedir de casa, mas eu quero que você encerre o programa cantando e ministrando diretamente a quem nos assiste, para que eles recebam dessa porção tão preciosa que Deus tem derramado sobre você. Muito obrigado pela sua participação no Mente Aberta. Obrigado mesmo. E olha, viva assim. Aprenda com o Azaf a inspiração da vida ser tão simples quando a gente ama de fato a Jesus. Escolha amar Jesus. Seja livre do tradicionalismo, daquelas coisas que te prendem, que te amarrem. Busque conhecer as tradições verdadeiras que a Bíblia nos ensina e que precisamos guardá-las no coração. E seja livre para você viver uma vida vitoriosa, sendo a cada dia mais dependente de Deus. Obrigado, participe do Super Juntos, você pode contribuir com a gente aí, é 31 3429 9550 e ajudar a gente a fazer essa TV tão gostosa a cada dia. Beijo para você e deixo agora que eu tenho assim, um grande desejo, um prazer de chamar meu amigo Azaf. Sem dúvida. Amigo, irmão, parceiro. Esse programa. Amém. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão,
para sempre hei de te adorar. Oh, glória Amém. a Deus.